Sabe quantas crianças entre 0 a 6 anos de idade existem em Campo Mourão? Não tem esses números atualizados, mas de acordo com o site Primeira Infância, e com base nos dados do Censo 2000 o Censo Demográfico, né, 2022 do IBGE, eram 8.933 nessa faixa etária. Estamos dizendo isso porque tem campanha voltada para esse público. Vamos falar sobre o assunto? Em pauta, 4º mutirão de atendimento oftalmológico. Professora Bárbara Evelyn Gonçalves Barbosa, do Centro Universitário Integrado, é a convidada, entrevistada esta quarta-feira. Bom dia, professora. Bom dia a todos. Quando, onde vai acontecer esse 4º mutirão de atendimento oftalmológico? Então, essa iniciativa é uma iniciativa do projeto Olhar Cidadão, Dr. Fernando Douglas. Ela ocorre desde 2021 e nesse ano nós vamos ter a data comemorativa do Dia das Crianças no dia 26 de outubro, agora no sábado, a partir das 8h30, no campus, no ambulatório do campus do Centro Universitário Integrado. Os atendimentos são gratuitos, tem custo? Não tem nenhum custo, é uma iniciativa de triagem, né, das principais causas de falha no desenvolvimento visual na primeira infância. Nós vamos prestar atendimento de crianças de 3 a 7 anos da população de Campo Mourão e região. Que tipo de exames serão realizados? Esses exames são rápidos? Causam algum tipo de dor? São indolores? São exames indolores, né? A gente vai fazer a medida da acuidade visual, que é o quanto a criança está enxergando. Também vamos fazer o teste do reflexo vermelho, que é o teste do olhinho, para verificar se tem alguma alteração que esteja atrapalhando o desenvolvimento visual dessa criança. E também o estado refracional das crianças, que é a presença ou não de grau para óculos, né? Então, esses exames, eles são indolores, rápidos. A gente depende da autorização da família para realizar a dilatação pupilar, que é um exame que ajuda a gente a identificar essas alterações. E, além disso, nós vamos ter muitas outras atividades lá relacionadas à saúde da criança. Então, a gente vai estar junto com os alunos da medicina, mas também os alunos da enfermagem, da nutrição, da veterinária, da fisioterapia e da educação física. Nós falamos aí que quase 9.000 crianças nessa faixa etária. Esse público que pode buscar o atendimento são crianças de 0 a 6 anos de idade. Só de Campo Mourão? Ou podem ser atendidos gente da região? Pode ser da região. A gente, na verdade, não tem estrutura para atender os de 0 a 3, porque é um exame diferente que é feito nessa faixa etária. Então, as crianças a partir de 3 até os 7 anos, de qualquer cidade da região, é só comparecer com um responsável maior de idade e a documentação da criança para poder fazer parte do projeto. Não é necessário algum pré-agendamento? Alguma inscrição nesse sentido? Não há necessidade de agendamento nesse momento. Conforme a demanda de chegada. Por que esse público? Por que priorizar de 0 a 6 anos? O desenvolvimento visual, ele acontece nessa faixa etária, né? Eu brinco que a gente nasce sem saber enxergar e a gente vai aprender isso depois que a gente nasce, né? As células do nosso sistema visual, elas passam a ser estimuladas a partir do nascimento, quando começa a ter a presença de luz no ambiente, né? Quando sai para o ambiente externo, fora do útero da mãe, a gente passa a ter a estimulação visual através da luz. E as células vão aprender, do mesmo jeito que a gente aprende a andar, a gente aprende a enxergar. E após os 7 anos de vida, se tiver alguma falha no desenvolvimento, a gente não consegue recuperar. Precisa ser feito nessa faixa. E aí, um dado importante do nosso país, né? A ambliopia, que é a falha de desenvolvimento visual de um dos olhos, é a principal causa de cegueira monocular no nosso país. Então, por falta de acesso, por não ter sido identificado na primeira infância, essas pessoas vão passar a vida toda com uma dificuldade visual de um dos olhos. E é nessa faixa etária, então, que acontece grande parte desse desenvolvimento infantil. Isso. Esse tratamento, nesse período aí, é de fácil, cura? Então, a gente tem algumas causas que podem levar a essa falha no desenvolvimento. Então, qualquer alteração que estiver dificultando a entrada de luz no olho vai gerar um desenvolvimento deficitário. Então, a criança que tem um grau muito alto,
ou tem a catarata, ou tem alguma outra opacidade, ou uma lesão de retina, e também os pacientes que têm desvio ocular, que é o estrabismo. Então, essas são as principais causas que a gente pode identificar que estão dificultando o desenvolvimento. E aí, para cada uma delas, a gente vai ter um tipo de tratamento. A principal causa desse defeito é o grau alto. E o grau alto a gente resolve tranquilamente com o uso de um óculos. As outras, algumas, por exemplo, estrabismo, catarata, pode ser que seja um tratamento cirúrgico, né? Mas a principal causa que a gente tem é por falta do uso de óculos, essa criança vai carregar uma deficiência a vida toda se não for corrigido. Isso já é preventivo, então passar a usar óculos na idade certa já é uma prevenção, é Com isso? certeza. Esse mutirão é realizado em parceria com outras entidades aqui em Campo Mourão? Uma iniciativa Então, é uma iniciativa da Prefeitura Municipal, junto com o Centro Universitário Integrado, a Barbosa Sábio Oftalmologia e o Rotary Clube Fomento. Durante o mutirão também falou aí de outras ações ali, quais serão? Para descontrair a criançada ali. Então, a gente vai ter bastante diversão e cuidado com a saúde das nossas crianças, a gente vai ter avaliação da enfermagem, de peso e altura, oficina de nutrição, atendimento e oficina da fisioterapia, dog terapia com a veterinária e recreação com a educação física. Expectativa de atendimentos ali nesse dia? Quantas crianças devem ser atendidas nesse mutirão? A gente espera atender em média de 80 a 100 crianças nesse dia. Vai ser a partir de que horas? A partir das 8h30. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia estima que cerca de 25%, né, dessas crianças em idade escolar têm algum tipo de problema de visão, miopia, hipermetropia, astigmatismo. Então, se não tratadas, isso gera complicações, né? O que pode causar? Principalmente nessa faixa, né, que a gente está conversando sobre o desenvolvimento, a criança que tem o grau, que são essas doenças, né, miopia, hipermetropia ou astigmatismo, elas podem evoluir com essa deficiência. Porque mesmo que a gente coloque o óculos após os 6 anos, o sistema visual não aprendeu a enxergar. Então, a criança, não adianta a gente corrigir depois dos 7 anos. Então, nessa faixa etária é bastante importante o uso do óculos quando ele está indicado para prevenir essa falha do desenvolvimento. Quanto aos sinais, é perceptível para uma mãe, uma família, só o especialista consegue ver isso, sinais de comportamento da criança que indicam que ela pode ter algum tipo de problema ocular? A gente tem alguns sinais que podem ser observados pelos pais, sim, como as crianças que têm dificuldade de aprendizado, aproximam demais dos objetos, têm dores de cabeça frequente. Crianças que desviam o olhar também é um sinal importante para buscar uma avaliação, mas a gente trabalha também numa linha da prevenção. Existem muitas crianças que são assintomáticas e apresentam algum tipo de patologia ou deficiência visual, então o importante mesmo é fazer a consulta de rotina, a depender da faixa etária, para a gente poder identificar isso o mais precoce possível. A geração de hoje ela é vidrada no celular, né? Então, notebooks, laptops, redes sociais. Para criança até 6 anos, isso é prejudicial. E esse é um dos nossos maiores batalhas aí em relação ao uso das telas, né? A gente sabe que hoje, muito diferente de 10, 15 anos atrás, isso está muito presente no dia a dia de toda a população, mas nas crianças a gente sabe que existe necessidade de limitação, a gente não pode deixar a livre demanda, principalmente o uso de celular e tablet, que são as telas em que as crianças assistem mais perto, porque elas podem, além das dificuldades cognitivas, que a gente já sabe, os estudos já mostram, elas podem sim predispor a problemas de visão como estrabismo e miopia. O nosso tempo já esgotou. Existe alguma recomendação para levar crianças ao oftalmologista pelo menos uma vez ao ano, antes de iniciar ano letivo? Fique à vontade para as suas considerações. Nós agradecemos imensamente pelas informações. Conversamos aqui com a professora Bárbara Evelyn Gonçalves Barbosa, do Centro Universitário Integrado, falando do 4º mutirão de atendimento oftalmológico. É importante a gente saber que, independente de sintoma, a recomendação é que no primeiro ano de vida todas as crianças passem por um exame oftalmológico completo. Se esse exame estiver normal, a gente repete esse exame entre 2 e 4 anos e depois entre 5 e 7 anos. Então, nos primeiros 7 anos de vida da criança, a recomendação é que a gente tenha pelo menos 3 exames oftalmológicos completos para fazer esse trabalho preventivo e de identificação precoce de qualquer alteração que a criança tiver no desenvolvimento visual.